Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Estevão era um dos 7 diáconos ordenados pelos apóstolos. Ele fazia prodígios, sinais, ele pregava com eloquência e a sua pregação causava polêmica. Os que discutiam com ele não conseguiam resistir à sua sabedoria e ao seu espírito. Então subornaram indivíduos para dizerem: ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E foi com a acusação de blasfêmia que Estevão foi conduzido ao Sinédrio. Todos fixavam os olhos em Estevão para ver o que ele iria responder. E viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo, um rosto que brilhava pela presença de Deus, pela pureza. Estevão será apedrejado e vai morrer como seu mestre, rezando por aqueles que o matavam. É o primeiro mártir da Igreja Católica. O Evangelho traz Nosso Senhor, depois de ter multiplicado os pães no deserto e de ter caminhado sobre o mar, discutindo com os judeus na sinagoga de Cafarnaum. Os que estão em Cafarnaum viram Jesus do outro lado do mar fazendo milagres, mas não souberam como ele chegou a Cafarnaum, porque os discípulos entraram na barca sozinhos e Jesus ficou lá, orando. Como foi que ele chegou aqui? Essa é a pergunta. Rabi, quando chegaste aqui? Jesus não responde dizendo: eu cheguei aqui caminhando sobre o mar, porque os interlocutores não estavam preparados para uma resposta como esta, que iria mais confundir do que ajudar. Jesus responde dizendo: em verdade vos digo, vós me procurastes, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Para eles, para aqueles judeus, o pão é algo que sacia o estômago. E eles ficaram tão contentes de ver alguém que dava pão com fartura, que foram procurar Jesus para obter mais pão. Mas eles não viram no pão um sinal de algo maior e melhor. Ficaram parados no nível da materialidade do pão. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai o marcou com seu selo. Este selo é o Espírito Santo, com que Jesus foi marcado. Jesus oferece um alimento melhor, que permanece até a vida eterna, e convida os judeus a trabalharem por este alimento. Qual trabalho? Perguntam os judeus. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Desde o tempo de Adão, o pão se adquire pelo suor do rosto. Qual é o trabalho que eu devo fazer para adquirir este alimento que não perece, mas permanece até a vida eterna? A obra de Deus é esta: que acrediteis naquele que ele enviou. É uma obra que nem sequer é uma obra, é a fé. Jesus está falando de um alimento que não se adquire pelo suor, mas pela fé. É pela fé que nós temos acesso à Santíssima Eucaristia, não pelo nosso cansaço, mas depois de nós entrarmos em comunhão com o corpo de Cristo, nós devemos fazer com que esta fé seja operante pela caridade, senão ela se torna morta. O pão e o vinho que vamos colocar sobre o altar são sinais sensíveis, mas sinais eficazes, sacramentos, porque eles vão produzir aquilo que significam. O pão vai se tornar o corpo de Cristo, o vinho vai se tornar o sangue de Cristo, oferecidos pela nossa salvação. Peçamos a Maria Santíssima e a São José que nós sempre saibamos ler e entender os sinais que o Senhor todo dia nos oferece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.